Meu nome é José Carlos Ferreira de Oliveira, chamado por Oliveira, né, nome de guerra. Eu nasci aqui em São Paulo, mas com 30 dias eu fui para a Bahia, né, Nordeste, né. Então, assim, a minha história já começou, quando eu era criança e eu não entendi, eu achava que ela começou errada. Mas depois, no decorrer do tempo, eu fui entendendo que não foi errada, porque a minha mãe, ela ficou grávida, ela tinha 15 anos. E aí, naquela época, eu tenho 40, e naquela época, uma mãe solteira seria apredejada. Então, ela ficou grávida, quando ela foi apresentar para o pai dela, que seria meu avô, e aí, a primeira coisa que ele fez foi enrabar o meu pai com um facão, né? Então, colocou o cara para correr. E aí, nessa trajetória, ela ficou sozinha, que ela foi expulsa de casa. Então, quando eu nasci, ela trabalhava de empregada doméstica, e a patroa não aceitava dentro de casa. Então eu tive que ficar 30 dias na casa de um cachorro. E aí, como lá para o Nordeste, nessa época, não existia tecnologia, o que existia era o correio. Então teve que escrever uma carta, até essa carta chegar lá, ela demorou 15 dias. Para localizar a minha bisavó, que depois passou a ser minha mãe, ela morava no interior, que a gente chama de Caatinga, já é sertão, então demorava mais uns 10 dias. Então todo esse trâmite levou 30 dias para essa carta estar lá. E aí, em seguida, a minha bisavó veio me buscar. Então, eu nasci aqui em São Paulo, Mauá, mas eu falo que eu sou nordestino, sou da Bahia. Então, defendo a Bahia, defendo o Nordeste. A bandeira que eu levanto é o Nordeste. Então, fui para lá, fui criado por ela. Só que aí veio os outros problemas, porque a minha família não me aceitava, porque eu era filho de mãe solteira. Além de ser solteira, minha mãe é negra, é preta mesmo. Eu sou de família preta. Então, eu tinha que pagar por tudo aquilo que acontecia. Então todo mundo julgava, falava que eu era filho do mundo, que eu não prestava. Se eu fosse bom, eu tinha mãe, eu tinha pai. Inclusive, até hoje, eu não tenho o nome do meu pai no meu documento. Então, aí eu fui morar com a minha bisavó no Nordeste, né? Aí ela veio me buscar e eu fui morar com ela. Só que aí veio os grandes problemas, né? Porque a minha própria família não aceitava, porque naquela época, uma moça ficar mãe solteira, ela seria apredejada. E aí a minha própria família tratava do preconceito e a exclusão. Então eles falavam que eu era filho do mundo, que eu não prestava, se eu prestasse eu tinha mãe, eu tinha pai, inclusive não tem o nome do meu pai nos meus documentos, só tem o pai da mãe. E aí, engraçado, uma vez eu preenchi um formulário, né, numa empresa, né, para fazer entrevista. E aí eu coloquei lá, mãe e o nome do pai, eu coloquei não consta. E aí a atendente veio para mim e falou assim, ó, o senhor esqueceu de colocar a assinatura do seu pai. Eu falei, não, mas não consta, mas é só não consta. Eu falei, não consta porque não existem. Ou existe, também não está declarado em documento, né? Ela ficou assim e tal, então tudo bem. Então, queira ou não queira, já é um preconceito que já vem contra você, né? E eu lá no Nordeste, né, fiquei por lá e eu não entendia o porquê que eu tinha que passar por aquilo. Mas o que mais me doía era quando eu chegava no local e eu via os filhos, os pais abraçados, de mão dadas, e eu não entendia por que eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe, uma referência. E uma coisa que é aquilo que me instigava mais, o meu sonho maior era de eu levantar de manhã, que lá no Nordeste a gente tem costume de dar benção, né? Então, eu levantar de manhã e dar benção para o meu pai, e ele fala, Deus abençoe. Oxe, está num lugar e o filho fala, pai chegou a correr e pegar aquele filho no colo. E eu não tinha quem me pegar, não tinha aquela referência, não tinha ninguém ali para me pegar. Então eu ficava ali, então eu não entendia. E aí quando eu ia buscar apoio na minha família, eram os primeiros que viravam as costas para mim, né? Então isso eu fui crescendo e eu fui tentando entender por que aquilo que acontecia comigo. Crucifiquei a minha mãe, julguei a minha mãe muito, não tive como ouvir o que ela tinha para explicar, porque eu vim conhecer ela, eu já estava com 29 anos. Então a minha bisavó, ela tentava fazer de tudo, mas o que mandava eram os filhos, porque seria quantidades maior. Então eu vim para São Paulo, sim, casei, né? Casei a primeira vez, não sei se casei a segunda vez, tenho 2 filhos. Aí eu vim para São Paulo em 2003, conheci outra pessoa aqui, que eu me separei, vim para cá, conheci outra pessoa. Tenho uma filha especial, a Vitória, ela tem síndrome de Down, foi um tesouro na minha vida que veio para mudar tudo. E no Nordeste a gente foi criado daquela forma, homem é homem, mulher é mulher, cada um no seu lugar, né? Então lá, quando eu tinha muita vontade de estudar, tinha vontade de crescer, a minha mãe e a própria família falavam assim, ó, estudar é coisa de vagabunda. Isso não é estudar, aqui para ser homem, você tem que usar um facão, você tem que usar uma espingarda, tem que deixar o bigode crescer, colocar um chapéu na cabeça e ir para a roça trabalhar, pegar no pesado. Então vocês imaginam, você cresce ouvindo aquilo e aquilo que é colocado para você. Então homem é homem e aqui
estudar é coisa do vagabundo, você tem que trabalhar. E aí foi passando o tempo, aí em 2003 eu vim para cá, como eu estava dizendo, cheguei aqui com um certificado da 8ª série e pensei, agora vou ter que dar um rumo na minha vida. Tinha separado, conheci outra pessoa, como eu citei, da Vitória, e falei assim, agora eu vou ter que buscar algo para mim, eu vou ter que crescer, eu vou ter que mostrar para a minha família que eu não sou tudo isso que eles falaram. E a minha visão de ver as pessoas, vamos supor, homossexuais, lésbicas, seja o que for, eu via dessa forma. Era frescura, era viado, era bicho, era tudo isso. E isso em 2003, quando eu vim para cá. Não está muito longe. E aí eu vim, terminei o meu 2º grau, fiz alguns cursos na área da segurança, depois me formei instrutor de tiro, aí depois formei técnico de segurança do trabalho, comecei a cursar a faculdade de gestão ambiental, parei, aí fui para serviço social, terminei, sou formado em serviço social, depois formei em perito judicial, sou formado também, mediador e conciliador, e agora estou cursando direito. E também faço pós-graduação em direito previdenciário. Então, de 2003 para cá, eu vim sem nada, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2003, foi com certificado da 8ª série, foi uma muda de roupa, 2 colheres, 2 garfos, uma faca e uma coberta. Quando eu desço na rodoviária, chego lá, estava chovendo, essa caixa abriu, eu já perdi logo os garfos, as facas e as colheres, né? Então fiquei sem nada. Fui morar numa casa que também não tinha nada. Isso, eu fiquei 40 dias morando nessa casa. 40 dias eu morando lá, né? Então, assim, eu não tinha, era só o chão. Aí, o colchão eu vim arrumar depois, que foi um colchão que estava lá fora, jogado lá, que eu falo que era o colchão do mendigo, que eu fui pegar esse colchão e coloquei para mim dormir. Mas aí, dentro desses 40 dias, eu comecei a mudar a minha vida. E assim, hoje eu estou aqui, já vejo totalmente diferente, que tudo aquilo que passou para mim na minha infância, que eu vim até os meus 27, 29 anos, que não era nada o que foi passado. Mas também não posso assim, reclamar, entendendo hoje esse contexto, porque a minha avó ela não tinha aquele conhecimento. Ela era filha de cabocla, né? Ela foi pegada no mato de cachorro. O meu avô, eles vinham para cá e tudo, mas também era aquela família conservadora, né? Então fui criado assim, mas eu procurei mudar. E nessa mudança, eu entendo que muitos vão mudar também, né? Às vezes a gente julga, mas porque falta alguém para ele explicar para aquela pessoa. Eu fui atrás, mas às vezes outros não têm essa facilidade de ir atrás, né? O curso aqui, ele caiu para mim como se fosse uma luva, né? Porque assim, é o nome do curso, quem ama abraça. Eu passei a minha vida inteira sem ter um abraço. Então, se eu não tinha um abraço, eu entendia que ninguém me amava, né? E ressaltando aí, em 94 eu vim aqui para São Paulo, chegou aqui na casa do meu tio, 30 dias ele me colocou na rua e eu fui morar na rua. Então eu fiquei 30 dias na rua, então eu era chamado de vagabunda, que não prestava, que eu estava ali porque eu queria, e na verdade não é isso. Eu estava ali porque eu não tive uma oportunidade, alguém me colocou lá na rua. Então quando esse curso vem Quem Ama Abraça, então eu relembro lá em 94, então me colocar na rua porque não me amava, porque senão tinha me abraçado. Então assim eu começo a fazer essas associações, né? Então o curso muito bom, os eixos que a gente está discutindo, os vídeos que a gente ouve, que eu gosto de ouvir muitos, o que a gente vai estudando, outros autores, né? E também pelos conhecimentos que vão vindo, né? Cultural, e assim o curso ele é muito rico. Eu estou aprendendo muito e cada vez mais vai fazendo com que vai abrindo um leque, né, no nosso conhecimento. Então, quando diz quem ama abraça, então nós temos que amar para abraçar e não abraçar para dar aquele tapinha nas costas e depois, quando a gente fala apunhalar, né? Então esse curso eu estou gostando, está sendo muito útil para mim, muito bom. Já conversei com alguns colegas sobre o curso, mas ainda há aquele machismo, que pode ver no curso aqui, vamos supor, tem 26 alunos que participou, vamos supor, hoje no curso tinha 2 homens e 24 mulheres. Aonde que estavam os 24 homens? Será que estavam jogando bola no bar? E aí chega lá fora, quando você vai falar, são 24 contra você. Você vai ter que enfrentar 24 lá fora. E os caras vão dizer que nada, isso aí não tem nada a ver. Mas o curso é bom, para mim está sendo muito rico, está sendo muito gratificante e eu só estou tendo a ganhar. Esse sábado aqui para mim é prazeroso, não tem dinheiro que paga, porque o conhecimento não tem dinheiro que paga. Eu sofri muito sem o conhecimento, mas eu busquei. Então hoje cada vez mais eu busco, né? Então para mim está sendo muito útil.
História assim que tem assim, por exemplo, como eu sou da área da segurança e mesmo fazendo essas outras graduações, ouvi falar assim, que mulher não é capaz de trabalhar naquela área. E você ter que ouvir aquilo e você tentar fazer aquela ligação. Por que que a mulher não é capaz de estar naquela área? E aí você perguntar para a pessoa, fala assim, não, porque não é capaz. Tá, mas tem que ter uma lógica. Porque eu entendo, se o homem ele tem 2 braços, a mulher também tem. Então tudo que o homem tem, a mulher também vai ter entre partes, mas que estão falando aqui intelectualidade e potência, né? E às vezes as pessoas confundem muito isso, né? Ah, será porque ela não é homem e ela não pode trabalhar ali? E isso aconteceu na minha família, que inclusive depois quando eu conheci minha mãe, ela veio falar isso, né? Que ela foi para uma entrevista, né? E quando ela chegou lá para fazer a entrevista, pediram uma foto dela, e quando viu a foto dela, porque ela era negra mesmo, do cabelo sarará, falou que ela não poderia trabalhar ali porque iria incentivar os filhos dela a ser pobre. Então eu acho que assim, incentivar ninguém incentiva. Alguns têm mais oportunidade, outros têm menos oportunidades, né? Mas isso não cabe a mim nem aos outros colocar. Estamos aí perante um sistema que é ele que limita essas oportunidades, né? Racista também, né? E aí eu digo, para a casa dessa cidadã, para estar limpa, a mesa arrumada, para ela almoçar, para ela receber os convidados dela, seria essa mulher que estaria lá para fazer todos esses serviços para ela. Porque eu não conheço até hoje uma elite fazer o serviço que uma pobre, como ela falou, nega pobre fazer. Então, graças a Deus, ainda temos essas pessoas para fazer, né? Imagina se todo mundo fosse elite. Quem aqui ia trabalhar para quem? Né? Ninguém ia trabalhar para ninguém, então não tinha mundo, né? Então acho que sim, são 2 classes, mas claro, tem que ser respeitada, porque tudo que nós temos hoje de produção, vem nós trabalhadores produzimos isso. E a elite tira da gente aí brincando, né? Como se nada fosse, só cada vez que passa mais explorando. Então assim, tudo isso então, que está voltado para o curso, então assim, vamos ter que ser mais humano. Ah, direitos humanos sim, existe o direito, mas não existe o humano. O humano mesmo vai lá e viola o direito do outro. O que é o direito? O direito vem o que? Para proibir o que está errado. Mas o que está errado? O que é o certo? Vamos filosofar. De repente o que é certo para mim, não é certo para o outro. De repente eu estou lá em cima, eu implanto uma lei que só vai beneficiar a mim. Mas e a classe trabalhadora está beneficiando? Vou lá perguntar para um trabalhador quanto que ele ganha lá, R$880, e que vamos congelar aí, e que ele não vai mais ganhar mais que R$800, enquanto ele paga R$1.000 de aluguel, tem 3 filhos. Tem a família, tem a esposa que adoece, enquanto a gente vê lá em cima uma aposentadoria de 20 mil, 25 mil, né? E aí o cara aposentou com 53 anos sem contribuir, e nós trabalhamos 30 anos para contribuir, não tem o direito, quando vai ter o direito, é 800, ainda tem que ser congelado. Mas e as coisas vão ser congeladas também? E o aluguel vai ser congelado? Então, assim, a discriminação ela vai estar aí o tempo inteiro para cima da gente, e principalmente para nós, que somos filhos de trabalhadores nordestinos, que somos mais humilhados. Ah, mas vocês usam aí de uma coisa da escravidão, nós não usamos, nós temos ela enraizada, infelizmente. Né? E por incrível que pareça, aconteceu na Bahia. Então, quem é baiano está lá, é escravo nato, não tem como. A escravidão acabou? Não, 1888 não acabou. Ela só ficou tecnológica. Hoje existe a escravidão tecnológica, mais bonita. Você não apanha com chicote para deixar marca, mas não é aquela marca física externa, ela é interna, é psicológica, emocional. Essa que nós estamos sofrendo. A escravidão que nós estamos vivendo é essa de hoje. Eu até mesmo penso comigo mesmo, eu até converso com os colegas, eu falo assim que eu sou meio suspeito de fazer um projeto, porque o meu projeto seria muito de conflitos, né? Por o que eu passei, pelo que eu vivi, e eu vejo as pessoas passando e vivendo, que é praticamente a minha mesma história, mas eu penso assim, que seria um projeto assim, que cada um estivesse no seu perfil, porque aí não existia desigualdade. Por exemplo, vamos dizer, na escola, vai entrar para a escola? Vai. Tá, o que você tem mais facilidade? Ah, eu tenho mais facilidade na língua portuguesa. Então não vamos colocar essa pessoa que tem que aprender a matemática de qualquer jeito, que tem que descer de goela abaixo. Você tem facilidade no português, então você vai aprender o básico, o protocolo, né? E você desenvolver o seu português. Não é isso? Qual a sua facilidade? Eu tenho facilidade de trabalhar na área da segurança, então você vai ser um segurança. Você não vai ser o gari, você não vai ser o ajudante de pedreiro, né? Ah, eu tenho facilidade de ser pedreiro, então você vai trabalhar como pedreiro. E outra coisa, assim, sobre a linguagem,
ela cultural, nós temos que pensar mais na cultura. Nunca que um cara do Nordeste, seja da onde que for, Bahia, Pernambuco, seja o que for, ele nunca vai falar corretamente igual o cara daqui da metrópole, ele não vai falar. Mas o jeito de vocês é um jeito correto de falar para o lugar de vocês. Sim, essa lá ideia sim. de correto, né? Só que quando a gente chega aqui, a gente sofre o preconceito do mercado. Sim. Né? Então, esse seria o perfil. Não, ele é nordestino, ele fala nós vai, nós vê, então, mas só que ele fala, mas ele faz o melhor. Isso não vai romper uma vaga de emprego dele. Sim. E não ser debochado. Eu não nasci para me aprender a falar nós vai, nós vê, mas eu fui criado em famílias que foi assim. Eles não teve uma cultura, eles não teve um ensino. Ele não teve aquele conhecimento do poder cultural, metodológico ali. Ele não teve. As escrituras estão lá, né? Então, estamos todos lá, precisamos estudar mais, literatura do cordel, fazer os nossos versinhos, trabalhar esse linguajar, sim. Mas nós chegamos aqui e o mercado diz que não é assim. Teve aí, numa fala de um presidente, ele falou que os empresários têm que investir nas pessoas que estudam lá fora, tem que dar prioridade lá fora, não os daqui de dentro. Então significa que o nosso conhecimento, a nossa educação nunca foi e nunca vai ser, né, a altura que os empresários têm que contratar, né? Então fica complicado, principalmente nós que viemos lá do Nordeste. O português já é difícil, ainda você morando no meio do mato, no meio da roça, numa caatinga, nós vai, nós veio. Em vez de falar circular, transar lá por cima, essa coisa e outra, chegar aqui você não vai ter essa oportunidade. Mas uma coisa eu digo, tem que carregar a bandeira, tem que chamar no peito e tem que dar a cara para bater. Como eu dou a cara para bater. Vai ser certo ou errado, não sei, mas eu vou defender essa cultura, porque foi de lá que eu vim. E se eu estou me promovendo, estou buscando aqui, sim. E às vezes é até engraçado que você fez a pergunta, né? A professora de antropologia, ela falou assim, bom que você está aqui, que você já conhece outras culturas, outras formas de linguagem, que vem lá da antropologia. Diferente de nós que estamos aqui, estamos acostumados a falar corretamente, quando a gente chega lá, a gente não sabe nem o que o pessoal está falando. Será que a falta de conhecimento é deles ou nossa que não fomos lá ter esse contato? Os de lá também não merecem viver, ou merecem ter essa cultura aqui, ou merece essa cultura ser transitada para lá? Né? Então, assim, há muito esse individualismo. Mas, e vou mais além. Se você morar na Bahia, no Nordeste, você fazer qualquer curso, que eu conheço um colega, fez um curso técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ele chegou aqui e não arrumou nem para cuidador de idosos. O curso dele não foi reconhecido. Mas se você estudar aqui em São Paulo, passar automaticamente, chega lá, você trabalha até no Senado. Então, há esse preconceito, não sei de onde que ele está partindo, se é daqui ou se é de lá, mas há uma facilidade. Né? Então, essa coisa, não, vamos ter que dar oportunidade, vamos criar políticas de cotas, mas por que uma política de cotas? Para tentar pagar uma dívida que está aí com a escravidão? Né? A lei do boi, lá em 1968, como foi criada a lei do boi com política de cotas? Né? Já veio dessa forma, o nordestino, filho do trabalhador, ele tinha que estar na roça, os filhos do fazendeiro que estavam lá na lei de cotas. Né? Eles vieram agora, aí vem fazendo a manobra dessa lei, cada 10 anos eles têm que estar corrigindo essa lei, tem que estar avaliando, aí você entra como cota, o outro que não entrou como cota vê você como preconceito, só está aqui na faculdade porque entrou como cotas. Não pode, né? Porque se não tivesse a cota, as pessoas não teriam oportunidade. Né? Mas aí eu pergunto, tá, você entrou por cotas, aquele que está estudando 24 horas, curso de inglês, espanhol, alemão, tem professores particulares, nós vemos uma educação totalmente defasada, será que lá dentro da faculdade ele vai ter o mesmo acompanhamento, o mesmo desenvolvimento metodológico como aquele que estudou o tempo inteiro vai ter? Não, isso só vai ser mais um ali. Então eu vejo o quê? É uma forma estatística para mostrar para o país de primeiro mundo que nós estamos lá no alto, né? Está todo mundo estudando, muitas pessoas na faculdade. É investir nesses estudos, né? Porque, por exemplo, você entra na faculdade, mas será que você vai acompanhar? Chegar até o fim? Até o fim? Acompanhar. É uma política completa, da igualdade, né? Já começar isso lá de baixo, da base, né? Do nosso ensino médio, investir mais e chegar lá em cima, principalmente para a gente que vai lá. E assim, política de cotas ainda também da questão socioeconômica, né? Quem vem lá do Nordeste geralmente chega aqui e não tem salário. O salário que eles querem é na carteira. E, geralmente você não vai trabalhar registrado, você não tem experiência. Você vai para a obra. Hoje algumas ainda registram. As outras são chamadas gatas, não registram. E como é que você vai provar que você tem
aquele salário que você ganha aquele salário. Então tudo dificulta, é muito amplo isso, é muito amplo para falar. Só a gente que vem de lá, a gente sabe como é que funciona isso aí. Então, a mensagem que eu deixo é aquela mensagem que eu sempre ouvi do meu tio, que inclusive hoje ele já faleceu, e ele falava que um dia eu ia vencer na vida. Eu não entendia como, mas hoje eu entendo como que eu venci, né? Então a mensagem que eu deixo assim, para a minha família, aqui é a minha família, meus 3 filhos e meus amigos. Então esses são minha família, aqueles que consideram, e como eu disse, você tem que abraçar quem te estende os braços. Então eu abraço essas pessoas que me estendem os braços. E dedicar a eles porque eles confiou em mim. O pai que vem do Nordeste, matuto, aquela coisa e outra, e hoje estou lapidado e chego lá e tenho orgulho de ver o pai, né? E a minha filha, a Vitória, que me ensinou muito, ela ser especial me fez com que eu ser mais especial, porque eu tinha essa resistência, era uma barreira muito forte perante a mulher, porque eu fui abandonado por uma mulher que seria minha mãe, mas ela teve os motivos, depois ela me explicou, eu entendi. O curso aqui, eu estou me sentindo bem que todos me acolheram, sem saber da minha história, mas parecia que sabia, né? Sabia e acabou me acolhendo. Eu estou muito feliz, quero fazer mais e mais cursos, passa a mensagem desse curso para outras pessoas, quero trazer outras pessoas e dizer que nunca é tarde para você ir atrás do seu conhecimento. Então, quem lê tem o que para dizer e o que para escrever. E fechando tudo isso aí é o que eu digo. Nunca pise em alguém quando você estiver subindo, porque um dia que você estiver descendo, você vai encontrar ele. Então, muitos pisaram em mim quando eu estava subindo. Hoje eu estou encontrando eles quando eles estão descendo. Então, eles estão descendo, eu estou subindo. E por isso, para mim não descer e não encontrar com outras pessoas, eu não vou pisar em alguém. Eu tenho que ser humilde, respeitando essa diversidade, as pessoas como humano, como que elas se sentem bem, como que elas querem viver. Seja ele qual for, preto, branco, amarelo, seja a cor que for, seja a masculinidade que ele seja, ou a feminilidade, seja o que for. Mas é o ser humano que eu estou vendo na minha frente. É esse cara que eu quero respeitar. Ou essa. Seja isso. Só isso.